Chega mais, nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês. Já vai clicando no botãozinho de hypar do lado de inscreva-se, vai ter a opção ali hypar o nosso vídeo, que assim você irá nos dar moral a trazer sempre conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. Mais um corte que eu preparei para vocês. Também tem a notícia aí do Marcos Leonardo. Após o Flamengo desistir ali, né, de tentar a contratação do Caio Jorge, o Cruzeiro fez jogo duro, segurou o Caio Jorge, por mais que o Flamengo colocou ali montantes financeiros até interessantes, mas o Cruzeiro também hoje tem ali o dono dele, que é bilionário, que tá fazendo aportes financeiros. Então, assim, os caras estão também com um projeto esportivo até interessante, O Flamengo agora mira o Marcos Leonardo, né? Eu tava vendo aí, lá no canal do Paparazzo Rubro Negro, que parece que os sauditas eles estão querendo 25 milhões de euros pelo Marcos Leonardo. Além disso, você tem o salário dele, que seria em torno de 2,7 milhões de reais por mês. O problema, assim, de você trazer jogadores de ligas sauditas é isso. O valor dele de 25 milhões de euros eu não acho tão absurdo assim. Eu acho que ele é um valor ok, aceitável. É um jogador de 22 anos de idade. Então é um jogador que, se performar bem, é a mesma coisa do Vitor Roque. Se performar bem, ele pode ser vendido por um montante até superior. Inclusive, o valor do Vitor Roque já subiu no mercado em relação ao que ele chegou. Esse mesmo desenho pode acontecer também com o Marcos Leonardo. A partir do momento que ele pisar, talvez, no Flamengo, esse valor já vai subir. É importante também os caras fazerem essa projeção dos números dele. Então, assim, eu acho 25 milhões de euros um valor bem ok para quem estava querendo pagar isso no mercado brasileiro. O que complica um pouco mais é o salário mensal. O salário mensal é mais complicado, porque ele ganha 2,7 milhões de reais por mês. Então, ele vai querer chegar aqui com um salário também que seja compatível àquilo que ele já ganha. Agora, existe também um outro fator nessa notícia, e talvez seja um ponto até mais, um pilar até talvez mais estratégico para o Flamengo, né? Eu estava vendo agora o posse de bola pela manhã, o Mauro César falou assim, os sauditas pagaram 40 milhões de euros no Marcos Leonardo. Por que que eles venderiam por 25 milhões? E aí você tem uma regra que pode ser a brecha para uma possível tentativa maior de negociação por parte do Flamengo com o Al Hilal. Isso porque a Liga Saudita hoje, ela tem um limite de 10 jogadores estrangeiros. Desses 10 jogadores estrangeiros, você precisa ter 2 jogadores jovens. Isso é uma política para que o futebol saudita tenha uma média de idade cada vez menor. E o Marcos Leonardo, hoje ele está com 22 anos de idade. Para a próxima temporada, ele já não vai se encaixar dentro dessa regra. Então, ou seja, ele sai da regra de pelo menos os 2 jogadores mais jovens e ele entra numa regra geral dos 10 jogadores estrangeiros. O Al Hilal, só para vocês terem uma noção, hoje tem 12 jogadores estrangeiros. Então, assim, os caras estão estourando o limite. E com isso, a saída do Marcos Leonardo do Al Hilal, ela pode acabar sendo viável para o clube trazer um jogador de maior escalão, de maior gabarito. Ou traz um jogador jovem em ascensão, numa idade bem menor que a do Marcos Leonardo, para que eles tenham mais tempo para trabalhar esse jogador, ou eles tragam um jogador mais velho para entrar ali na lista dos outros 8 jogadores, né, que você pode ter 8 jogadores mais velhos, mas que seja um jogador de maior projeção, um nome de maior peso. Então você tem essas questões ali que podem influenciar na negociação. Não é essa temporada agora. Essa temporada agora, o Marcos Leonardo ele ainda se encaixa no padrão ali de jovem jogador. Essa temporada agora. Mas isso pode ser um fator positivo para que o Flamengo tente avançar na negociação. Eu acho o Marcos Leonardo, sendo muito sincero com vocês, um jogador muito melhor que o Caio Jorge. Muito mais completo, muito mais maduro, muito mais preparado.
Se realmente o Al Hilal estiver querendo 25 milhões de euros, visto o que o Flamengo ofereceu no Caio Jorge, cara, é um puta negócio trazer o Marcos Leonardo. Tenta combinar um salário, sei lá. O salário realmente é um salário salgado, né? Mas tenta conversar com os caras, coloca um salário ali de 2 milhões e um bônus ali por metas alcançadas, títulos conquistados, né? Um bônus um pouco mais agressivo para chegar aí numa matemática que seja viável. Ah, e outra coisa, pessoal, quero conversar com vocês, né? A gente tá falando sobre jogadores e tudo mais. Cara, eu tô vendo aí uma... A gente já tinha anunciado aqui, o Matias Vinha estava em negociação com o River Plate e no dia de hoje a notícia é de que ele acertou a sua transferência do Flamengo ao River Plate da Argentina por empréstimo, tá? Segundo apurações aí da imprensa, matéria do UOL, a operação foi fechada com um vínculo de 1 ano e obrigação de compra dos 50% dos direitos econômicos do atleta ao final do contrato, caso sejam cumpridas as condições estabelecidas. Tem umas metas lá, tal, e se ele jogasse, parece que 50% das partidas vai ter a obrigação de compra feita por ele. Mas é só 50%. E parece que nesses 50% são 5 milhões de euros, ou dólares. Algo assim. É muito próximo, né? Mas ele tem 5 milhões, e aí, né? Ou seja, o passe dele valendo 10, né? Então o Vinha chegou à tarde de hoje na Argentina para realizar os exames médicos lá no River Plate. A expectativa é que ele, se tudo ocorrer como previsto, ele viaje na segunda-feira para pré-temporada com o restante do elenco, comandado pelo Galhardo, tá? Pelo Galhardo. A matéria do portal Cidade de Invinhema.com.br diz que o River vai pagar 500 mil dólares, né? Ou seja, 2,7 milhões de reais pelo empréstimo, 1 ano, né? E o contrato também prevê uma opção de compra de 5 milhões de dólares, não é euros, dólares, 27 milhões de reais, tá? Caso ele jogue 50% das partidas da temporada. Deve ter mais coisa ali, né? Então, o Vinha, então, definitivamente sai do Flamengo e não sai só para voltar, né? Com certeza vai cumprir essas metas aí, não deve ser metas tão altas, e vai ser jogador do River Plate, né? Para nós aqui no Brasil é muito ruim, né? Eu não gosto muito de perder jogadores assim, sejam eles brasileiros ou estrangeiros, mas que estão aqui no nosso futebol para futebol de fora. Ainda mais o River Plate da Argentina, né, que vai ser rival aí na próxima Libertadores, né? Fazer o quê? Vamos que vamos, né? Não estava com espaço no Flamengo. Flamengo, o Felipe Luiz já deixou claro que ele não fazia parte dos planos, então vai pro River Plate, vai ser feliz lá. Bom, e o Marcos Leonardo no Flamengo? Então, segundo a matéria do GE, ainda de olho em Caio Jorge, o Flamengo amplia a busca por atacante, né? Então, aquilo eu já tinha até falado aqui, né? O Marcos Leonardo, né, que é atacante do Al Hilal, ainda interessa ao Flamengo, mas não formalizou nenhuma proposta e continua aí de olho no Caio Jorge, tá? Depois de receber 2 negativas do Cruzeiro, tá? Aí ampliou buscas por atacante aí para plano B, né? O Marcos Leonardo, do Al Hilal, apesar de ser o plano B do Flamengo, é diferente perfil do Caio Jorge. O Caio Jorge é um jogador que já vai para frente, busca jogada, né? É diferente do Pedro. E o Marcos Leonardo já é parecido com o Pedro, tá? É bem parecido, né? A segunda matéria aqui fala bem assim, ó. Caio Jorge se tornou prioridade porque reúne características pedidas pelo Felipe Luiz. Ele joga de forma diferente de Pedro, com mais mobilidade, voltando para buscar a bola e dando profundidade ao ataque. Além disso, o Flamengo quer um jogador pronto, que é um jogador jovem, mas pronto, que é o que a gente já falou aqui, né? No máximo com 26 anos de idade. E ele, se não me engano, tem 21, 22, é novo pra caramba, né, cara? Já o Marcos Leonardo é diferente. Ele tem um estilo de jogo mais próximo do Pedro, sem o perfil de pressionar, sem a bola, né? E jogando prioritariamente dentro da área. No meio de 2025, ele já havia sido cogitado no Flamengo, mas o negócio não avançou. O alto salário do Marcos Leonardo é a grande preocupação da diretoria e também pesa no negócio, né, caso avance alguma coisa.
E o Flamengo tem a intenção de resolver o quanto antes os reforços para a próxima temporada. Isso porque o clube deseja dar ao técnico Felipe Luiz a possibilidade de ter o maior tempo possível para trabalhar com os novos atletas durante agora a pré-temporada. Até pouquinho tempo, né? Pouquíssimo tempo, né? E a equipe terá jogos importantes já logo de cara. A estreia do Brasileirão é 28 de janeiro contra o São Paulo, fora de casa. 4 dias depois tem a Supercopa do Brasil contra o Corinthians em Brasília. Então são 2 jogaços aí, né? A estreia do Brasileiro sempre é importante você ganhar. E a Supercopa, super importante ganhar. Você começa o ano com um título, né? E um título de expressão. Vou falar que não, todo mundo assiste esse jogo aí, cara. Sempre dá jogaço a Supercopa do Brasil. Nunca deu jogo ruim. Sempre dá jogaço, é muito massa. Então a gente fica nessa esperança aí. E o Flamengo quer já definir o elenco o quanto antes. Mas, por enquanto, Caio Jorge continua no Cruzeiro, já que o Cruzeiro quer 50 milhões de euros. E isso é considerado fora da realidade do futebol aqui no Brasil. E aí fica nesse impasse por enquanto, né? Embora a staff do Caio Jorge falou que a proposta que o Flamengo fez de 24 milhões de euros mais o Cebolinha seria irrecusável. Mas o Cruzeiro tá batendo o pé, né? Bora descobrir o que mais combina. Enquanto isso, o Flamengo tentando buscar mais jogadores para atuar junto ao Pedro, o Zenit tenta contratar o Pedro, velho. Só que o Flamengo vetou a oferta do Zenit e mantém Pedro como referência para 2026, tá? Fontes internas do Flamengo apontam que o Flamengo não tem a necessidade de vender seus ativos. O Pedro é peça insubstituível no atual projeto. A manutenção de Pedro vai assegurar estabilidade ao setor ofensivo e preservar a titularidade do Pedro enquanto a equipe se prepara para a próxima temporada. O que acontece, né, cara? O atacante estará à disposição para o planejamento da temporada 26 e a decisão de reforça a ideia de manter a referência ofensiva enquanto o elenco é revisado, tá? Segundo a matéria, informações internacionais apontaram que o Zenit teria interesse em contratar o Pedro com valores entre 25 e 30 milhões de euros. Mesmo diante de uma proposta financeiramente relevante, o Flamengo barrou qualquer negociação em manter o jogador em solo brasileiro. Isso é muito bom pro futebol brasileiro, não só pro Flamengo, até porque, né, o Flamengo não precisa vender. O Flamengo quer vencer. Então ele tá procurando reforçar mais o elenco, não enfraquecer. Esse aqui é o ponto. É diferente. É o que eu tô falando. Pro vice-presidente é a mesma coisa, tá? Põe lá no Corinthians e vê se ele vai falar a mesma coisa. Não, peraí, vamos com responsabilidade. Aí a torcida começa a cobrar desempenho. Mas o Flamengo a foi torcida... assim, e por isso deu certo. O Flamengo fez isso. Exatamente isso. Cara, Exatamente isso. O Flamengo começou a contratar e vender com responsabilidade pra caramba. Cara, sim. Bastante. Saiu o Wagner Love, saiu os caras grandes lá na época. O Flamengo mandou todo mundo embora em 2013. Só o time era fraco. O Luiz Antônio foi o craque da final da Copa do Brasil. O time era fraco, o time era ruim. Não, o só tinha uma Elias, camisa foi o Elias? absurda. O Elias, né? Então, o Flamengo fez esse movimento. E o Pedro, que foi contratado agora para trabalhar no Galo, o novo CEO do Galo, ele foi um dos responsáveis por aquela gestão do Flamengo do Bandeira. Fugiu agora o sobrenome dele, eu sei que é Pedro. E chegou agora para o Atlético para ser o CEO do Galo. E eu fiquei bastante feliz com essa informação. Só que eu estava discutindo justamente isso com o pessoal lá. Cara muito bom. Só que o Galo vai ter a paciência. E aí eu falei, a torcida do Galo vai ter essa paciência de aguentar, de suportar. E aí alguém colocou lá no programa, mais do que isso, eu acho que nem a diretoria do Galo vai ter a paciência que o Bandeira teve. Porque o cara meio que ele é um cara do setor de finanças, né? Que o Bandeira contratou. Ele não era nada do Flamengo, não era do conselho, não era diretor, não tinha história. Ele nunca tinha trabalhado no time de futebol. Era um cara do setor de mercado e o Bandeira foi e contratou ele para trabalhar para o Bandeira. Então eu fico com esse pensamento, será que vão ter essa paciência no Galo que tiveram com ele no Flamengo? É claro que essa paciência no Flamengo ela foi muito condicionada a um fator, Boca, que eu quero colocar até para poder ir ao encontro um pouquinho com o que você fala. O título da Copa do Brasil de 2013 sustenta muito essa paciência do torcedor. Porque o Flamengo fica ali de 13, 14, 15, 16, 17 sem ganhar nada. Bom argumento. Então, aquele título de 13, a trancos e barrancos, ele tem uma importância histórica para o Flamengo. Talvez o 2019, o 20 hoje, não tivesse acontecido, porque o Flamengo não teria paciência para fazer o processo certinho se aquele título feio de 2013 não tivesse sustentado 4, 5 anos só economizando e sem gastar nada.
Só com um time bem Pra fraco. mim, o maior exemplo pro São Paulo, vou falar do meu time, e até pro Corinthians, de reestruturação do time de futebol é o Flamengo. Pra mim, não é nem o Palmeiras, cara. Pra mim, ainda acho que o Palmeiras teve um cara lá que pagou a dívida e pronto. Paulo Nobre, pronto. Pra mim, é o Flamengo. E De geriu, né? reestruturação, de reestruturação, que diminuiu a dívida, foi pagando, mandou salário grande embora, Wagner Love, tudo, é o Flamengo. O Palmeiras teve o Paulo Nobre, que foi lá, quanto que é a dívida? Pagou e depois veio se Mas não reestruturando é também. simples Mas assim pra mim, também, não, não. não, Hein? não, Isso não não, é não, simples. Não, mas desse pra jeito mim aí, foi. não. Pra mim é o Espero que o Flamengo. Paulo, Pra mim é não, o o Flamengo. Paulo acompanhe aqui ó, as coisas do canal. Espero que ele não ouça Pra mim é o isso, porque Flamengo. vai ficar louco. Pra mim Na- pra mim é o Flamengo. Não, Pra mim, entendi a sua valorização, a reestruturação do Flamengo, tudo bem, realmente é algo que faz sentido, mas não é que o Paulo chegou e pagou a dívida, não é assim, né? Houve toda uma reestruturação que vai desde a base até a reestruturação dos estabelecimentos físicos, nós estamos falando do Allianz Parque, do centro de excelência, do centro de treinamento, há uma mudança de gestão, de profissionalização, política, patrocínios, tá? Acho que Porque a parte da marca. onde? Oi? Da onde parte? Da onde que isso tudo parte? Da administração do Paulo Nobre. Tá, não, mas qual é o ponto, qual é o marco zero para começar a fazer tudo isso? A Dava pra fazer administração. tudo isso sem injeção do Nobre? Ga- Sem a Não, injeção da Crefisa? dava. Não. Então é Mas, isso que eu tô pera, querendo dizer. O calma. Flamengo não tem injeção financeira, o Palmeiras tem e não tem demérito nenhum, tá tudo bem, tá? Não tô criticando. Exato. Tudo bem. Mas assim, quando Só você que fala são de processos Crefisa, diferentes. quando você fala de Sim. Crefisa, Tá certo, tá certo. primeira coisa, o Paulo Nobre empresta e recebe de volta, tá? A Mas com Crefisa, juros gente, muito abaixo do que é praticado tudo no mercado. bem, tudo bem, Menor que é um possível, palmeirense apaixonado. Tá? Agora a questão é a seguinte: quando vocês falam de Crefisa, é um argumento, o Presunto fala muito isso, mas sem resenha, é um argumento extremamente falho, tá? Porque quando a gente fala de patrocinador, sem um patrocinador você não seria nada. Meus amigos, minhas amigas, o patrocinador, a função do patrocinador é pagar para que sua marca seja levantada, e só isso. Se entra um patrocinador aqui no Pauta Livre, nós até o mês passado estávamos anunciando uma marca aqui pela segunda vez. Por que a gente anuncia? Nós recebemos um valor e essa marca tem o seu nome elevado. O nome Na disso é verdade, quem recebeu mercado, o cara. Camarda, né? Ele não passa pra O gente. patrocínio, a Crefisa, Verdade. o Palmeiras foi muito melhor pra Crefisa que a Crefisa pro Palmeiras. Claro, e pra fã. É. O Palmeiras catapultou o nome da fã. Sim. Isso não é um demérito pra fã e pra Crefisa, muito pelo Verdade. contrário, é muito legal. Só que a gente precisa entender que ter um patrocínio é o mérito do clube de conquistar essa marca, fazer essa marca investir e o clube crescer financeiramente. É ótimo, foi ótimo ter a Parmalat, foi ótimo Sim. ter a Crefisa. Então quando vem os antes com aquele argumento, com a Crefisa e com a Parmalat, foda-se. O Também Palmeiras concordo, é é uma verdade. marca que conseguiu atrair patrocinadores pra isso. Verdade, Então mano. para com essa É verdade. invejinha aí que pra mim não cola, não. Não, isso é verdade, concordo. Ô, Gão, Os queria te perguntar um patrocinadores negócio, foi muito Gão. maior. Sim, É isso aí, nação. Ficamos por aqui, galera. E esse foi mais um corte, sempre trazendo aí as principais reações do Brasil e pelo mundo sobre o Flamengo, com os rivais aí. O Flamengo está interessado na contratação de Leonardo. Essa negociação não será fácil, né? Não será fácil, jogando no Al-Ahly aí da Arábia Saudita, um time bilionário que controla aí o gigante time aí. Tá batendo de frente com times europeus, mas é um jovem jogador, na minha opinião. Até melhor do que Caio Jorge. Ele é o cara que faz mais gol do que Caio Jorge. Seria um baita reforço, uma baita contratação, na minha opinião aí. O Flamengo deveria esquece Caio Jorge. Esquece, vai no Marco Leonardo. Faz uma boa proposta. Tava praticamente pagando 30 milhões. Será que os caras não aceitam aí o Flamengo pagar 27, 28 milhões e ainda ceder aí Cebolinha? Quem sabe, né? Cebolinha também ia para um grande time. Sei lá, faz uma proposta de 30 milhões. Segura Cebolinha, faz uma proposta de 30 milhões. É um jogador que está avaliado nesse momento no mercado da bola por 25 milhões de reais. O Flamengo estava disposto a pagar 27, quase 30. E fora Cebolinha para o Cruzeiro, eu fosse no Flamengo, faria aí, focaria com prioridade, não prioridade B, que está sendo nesse momento a contratação de Marco Leonardo, mas seria aí a primeira prioridade, seria aí Marcos Leonardo, um baita jogador, baita atleta, da mesma idade praticamente de Caio Jorge, 21, 22 anos, sabe fazer mais gol,
é um cara, é mais atacante ainda do que Caio Jorge.